Olá, no programa de hoje vamos falar sobre planejamento econômico das férias. Como fazer para a diversão se encaixar no orçamento da família. A gente fala também sobre aquela reserva financeira que todos nós precisamos ter para emergências. E no segundo bloco, o assunto é política monetária. O que significa esse termo e para que serve? O da sua conta dessa semana está começando agora. Muitos pais aproveitam as férias escolares de junho para viajar junto com os filhos. O problema é que nem sempre é feito um planejamento financeiro para curtir esse período. O resultado disso é que inúmeras famílias acabam se endividando e gastando além da conta para satisfazer os desejos dos pequenos. Será que dá para se divertir mesmo sem ter uma reserva de dinheiro para essa finalidade? Sobre o assunto, eu converso com a economista e professora da UFAL, Luciana Caetano. Olá, Luciana, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Como é que os pais podem se virar nesse momento sem ter um dinheirinho guardado? Não tem como. O mais importante é você, tendo isso em vista, começar a fazer uma reserva ao longo do ano, de modo que você possa programar essas férias, considerando o número de pessoas e o tempo que você pretende ficar fora de casa. Até porque isso vai implicar um custo tanto de alojamento como de transporte, como um custo diário por pessoa. Então é importante fazer um levantamento do quanto isso custa na ponta do lápis. Se a passagem vai ser aérea, se vai ser terrestre, de modo que você possa ter na ponta do lápis o custo total dessa viagem e de modo que você vai fazer essa reserva mês a mês ao longo do ano. Agora, acontece que muita gente resolve de última hora, vou viajar, coloca a mala no carro e vai-se embora. Quais são as dicas, por exemplo, para a pessoa não se endividar demais? Tem um uso racional, por exemplo, do cartão de crédito, dicas para se fazer economia? Olha, o importante de você ter uma reserva e você definir quanto cada pessoa vai gastar por dia é exatamente para evitar que você transfira para os meses seguintes o ônus desses gastos excedentes. Então, o que é importante definir? Qual é a cota de cada pessoa por dia e quantos dias vai durar essa viagem? Vai durar uma semana? Vai durar 10 dias? Vai durar 15 dias? Quantas pessoas vão viajar? Qual é o custo de passagem? Qual é o custo de hospedagem? Qual é o custo de alimentação? Quanto está reservado para outros serviços, como, por exemplo, às vezes você tem um pacote, mas não inclui aí alguns passeios. Quanto vai ficar reservado para cada pessoa? É importante que você consiga definir qual o destino, quais são as possibilidades de passeios que podem ser feitos e quanto isso custa em média, de modo que você possa definir e não fugir dessa programação. Quando você sai da programação, a tendência é você extrapolar no cartão de crédito, jogar o problema para frente e desorganizar o orçamento da família inteiro. Quando você compromete, por exemplo, o salário futuro, né, que você joga essa dívida para frente através do cartão de crédito, existe um limite que você pode comprometer esse salário? Olha, quando eu atingir esse limite, não posso gastar mais nada, é melhor cancelar as férias e voltar para casa. O que cada um tem que levar em consideração é o quanto esse cartão já está comprometido com algumas despesas que foram feitas no passado, né? Algumas pessoas hoje, inclusive, elas jogam tudo no cartão de crédito. Então vai depender muito da forma como você vem lidando com o cartão de crédito. Hoje, com essa pontuação que é feita na perspectiva de você conseguir alguns serviços gratuitamente, algumas pessoas jogam tudo no cartão de crédito. Você pode até jogar. Agora, o que você precisa ter em mente é o quanto esse cartão já está comprometido e o quanto isso pode ser coberto com a sua renda. Eu não aconselho você utilizar 100% da sua renda o mês inteiro. O ideal é que você não extrapole 80% exatamente para que você tenha uma margem de flexibilidade para lidar com algumas despesas que vão acontecendo ao longo do ano e que são imprevistas. Parece conversa de vovozinha preocupada com o futuro do netinho. Ela diz, faça uma reserva para uma emergência que a vida traga. Pois é, o assunto vai além do cuidado dos mais velhos com os mais novos. É preciso poupar não apenas para garantir estabilidade financeira. Muitas vezes o dinheiro guardado pode ser a salvação, principalmente em momentos de emergência e imprevistos, não é, Luciana? Exatamente. A gente tem uma cultura de antecipar consumo. O que é que acontece? Eu não consigo poupar, mas eu consigo pagar um financiamento com uma taxa de juros que chega até a 14% ao mês, como acontece com o cheque especial, com a rolagem de dívida no cartão de crédito. Ora, se eu consigo comprar um produto financiado, pagando juros
É óbvio que eu também consigo fazer uma poupança. Qual é a diferença? Ao invés de postergar consumo, você está antecipando quando você compra financiado. Então, o que é prudente que se faça? Que você tenha sempre uma reserva, de modo que você possa estar preparado para uma adversidade qualquer. Um problema de saúde, uma viagem que você tem que fazer com uma certa urgência, ou alguma coisa que apareça que você não queira perder a oportunidade e você quer evitar um empréstimo, por exemplo. Então, a reserva, ele ajuda você a lidar melhor com as adversidades que acontecem na vida de todo mundo. Agora, qual é a melhor maneira de guardar, de fazer essa poupança? Deixar o dinheiro em casa, colocar numa poupança, porque muitas vezes esses imprevistos acontecem de última hora. E como resgatar esse valor? Existe um investimento ideal, uma aplicação que possa ser utilizada? Tá, você tem vários tipos. Manter em casa, obviamente, não é aconselhável, porque aí, além do risco, você tem uma depreciação da moeda, então o ideal é que ela esteja sendo aplicada e, consequentemente, sendo remunerada, sendo corrigida. A poupança é uma dessas possibilidades, né, que não lhe dá muito trabalho, você não tem carga tributária, você não tem o risco de você resgatar menos do que você aplicou. E aí, além da poupança, você tem outras possibilidades de aplicação, levando em conta que alguns investimentos, algumas aplicações, você corre o risco, inclusive, de resgatar menos do que você aplicou, porque não existe nenhuma garantia e o banco no qual você está investindo pode fazer outras aplicações e isso tem um rendimento negativo, né? Então, de qualquer modo, a poupança acaba sendo uma aplicação relativamente segura, que não lhe dá muito trabalho, e embora tenha uma rentabilidade muito baixa, você consegue pelo menos resgatar o que você investiu e um pouquinho mais, que hoje deve estar em torno de 0,5% ao mês. Muitos especialistas, eles estipulam até uma percentagem ideal, que seria de 10% do salário. É mais ou menos isso? Eu aconselho 20%. Para mim, o ideal é 20%, de 20% a 25%. Se você conseguir economizar, poupar mês a mês, de 20% a 25% do salário, você consegue fazer um bom planejamento para muita coisa, inclusive para férias, inclusive para viagem, para reforma de casa, para compra de troca de carro, ou seja, para pagar algumas despesas extras como IPVA, seguro de carro, anuidade de conselho, enfim, você tem uma série de despesas que acontecem ao longo do ano que elas podem ser resolvidas com a reserva que você faz mês a mês. No entanto, é importante que você consiga pelo menos 10%. 10% seria assim, olha, pelo menos isso, tenta fazer. E aí, se alguém argumenta, não, eu não consigo porque a minha renda não dá nem para as despesas, aí você vai perceber que essa pessoa consegue comprar um monte de coisa e pagando mais caro, por isso financiando em 12, em 24, em 16 meses. Então, isso prova que é perfeitamente possível qualquer pessoa, independente da renda auferida, fazer uma reserva ao invés de antecipar consumo mediante financiamento e pagamento de juros, consequentemente. No próximo bloco, a gente fala sobre política monetária e como ela influencia o nosso dia a dia. É daqui a pouquinho. Voltamos já já.